É isso aí, pessoal do Farol, mais um programa aqui do Farol da Saúde com o Dr. Rodrigo. Hoje vamos falar de coisas polêmicas. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com o Fault, esses tempos a gente fez várias lives aqui. Eu e o Dr. Rodrigo, a gente tinha falado disso meses antes de soltarem. E aí vocês estão vendo que estão saindo e tal. Então hoje a gente vai falar, Dr. Rodrigo, de vacinas. É polêmico. Tirem as crianças da sala. Ponha, não vou falar para colocar o chapéu de alumínio, É bom. porque a gente vai falar de alumínio também. É, Mas é polêmico. Então, se você tá aqui no Farol, você não tá perdido, né? Você já sabe de tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, você já tem um senso crítico maior. E aqui a gente vai em busca da verdade, ou pelo menos ter o direito de pesquisar, ter o direito de questionar, né? Então hoje o Dr. Rodrigo vai trazer algumas matérias aqui, algumas artigos, questionamentos. e vamos lá, doutor Rodrigo, vamos falar sobre vacina, calendário vacinal, vacina da Covid, aborto e etc. que entram no plano aí. Então, pessoal, obrigado aí mais uma vez por estar acompanhando esses vídeos. Obrigado ao Eric, toda a equipe do Farol pelo convite. E vamos lá, é um assunto que foi perguntado também, né? O que daria para a gente dizer, o que daria para falar. E aproveitando ainda essa questão do Fault, saíram mais coisas. E é engraçado que a gente não vê a mídia divulgando, né? Isso não é só no Brasil, existe uma certa resistência da grande mídia, né? Será que eles foram coniventes com alguma coisa? Estão querendo esconder alguma coisa? Não sei. O que está saindo? Pouca gente está vendo. O Fauci, no diário dele, ele dizia ali para ele mesmo várias coisas diferentes do que ele falava publicamente, ainda mais no cargo que ele estava ocupando, com impactos que afetou a minha vida, a vida do Eric, a vida de todo mundo. Então, o poder que essa pessoa tinha naquele momento de dizer se máscara era para usar, ele chegou até a falar, ridiculamente falar, que tinha que botar uma máscara em cima da outra, 3 Eu máscaras. vi acontecer. Bizarro. Então, assim, bom senso passou longe. E aí, o que está saindo? Recomendação de vacina para grávida da Covid. Se vocês derem um Google aí, pesquisem, talvez até tenha que usar VPN, dependendo de onde vocês estiverem, porque é censura, né? A verdade, a gente está vivendo tempos sombrios, né? Que a verdade, ela está sendo censurada. Então, a vacina da Covid, ele falava que era segura, grávida pode fazer, não dá problema. Se der problema, é ali uns 2%, 3% no máximo. É suave injetar RNA sem a gente conhecer as consequências de longo prazo nas pessoas. Faz aí, bonitão. Qual que é o, né? Desde que os 2% não seja da família dele, né? Tá bom. E aí, o que ele escrevia no diário dele? As vacinas de RNA da Covid parecem dar muito problema para a grávida. Em 80 e tantos por cento. Que problema? Aborto. As grávidas começam a ter miscarriage, né? Eles falam lá, sangramento. Sangramento. Aquelas que dos primeiros 3 meses, né? É maior chance de ter sangramento. Aí a gente sabe, né, pela literatura médica, a gente sabe que nos primeiros 3 meses existe ali a formação dos órgãos, é o período mais crítico que você não pode sair tomando qualquer remédio, você não pode sair tomando qualquer remédio, porque pode dar má formação, não nasce coração direito, não nasce cérebro direito, não nasce rim direito, aí o corpo aborta. Só que daí,
Se de repente você já tiver a grávida tiver mais tempo, né, de gestação, pode ser que você tenha algum problema, porque faz inflamação, né? O vírus, no fundo, ele vai estimular teu sistema imune. E aí você faz o quê? Você tem uma gestação, tá escrito no diário dele, com nascimento precoce. E aí você tem uma criança que nasceu antes do tempo, que poderia vir com menos risco, porque o que acontece? Quando uma criança fica um dia a mais na barriga da gestante, se ela consegue ficar o tempo que ela precisa ficar, sem precisar tirar antes. Cada dia de vida que ela consegue ficar um dia a mais na barriga, são 3 dias a menos de UTI neonatal, em média. Por quê? O UTI neonatal, a gente sabe, né? Nasce muito prematuro, aumenta a chance de infecção, aumenta a chance de intercorrências, o pulmão, tudo pouco maduro. Não é suave, entendeu? É traumático para a criança. E aí a pessoa, sabendo disso, pega e fala, toma. E qual que é o termo de consentimento, né? Muito se falavam nisso, né? Termo de consentimento, porque era tudo experimental. Quem aqui assinou o termo de consentimento? Você assinou o termo de consentimento? Parece que é aquele software, sabe? Que quando você vai assinar, aí aceita os termos de uso no final das contas, lá você vê um monte de coisa. Não tem termo de consentimento. Por que não tem termo de consentimento? Porque se tivesse, você poderia processar a fabricante, né? E aí você vai vendo como é que foram costuradas as coisas, os acordos, isenção total. Você não pode responsabilizar a fabricante. Você quis fazer por sua conta e risco. Mas espera aí, se eu não fizesse, então eu não podia trabalhar, né? Eu não podia... Um monte de gente, né? Nos Estados Unidos aconteceu isso, mesma coisa. Militares dos Estados Unidos foram expulsos da corporação. Foram agora, com o governo atual, reintegrados. Mas olha o transtorno que foi por causa de um pequeno grupo de pessoas ali com poder e uso para o mal. A pessoa fez isso consciente. Eu espero que os Estados Unidos vá em fundo, faça um Nuremberg 2.0 nessa tigrada toda, né? A gente está vendo aí que Bill Gates, Fundação Bill e Melinda Gates, está envolvido, mas assim, não só com Covid, mas com várias coisas da saúde. A gente tem que falar que eles poderiam estar envolvidos. Poderiam. Tem suspeitas, né? Não, porque hoje em dia, no Brasil, cara, aí vem o Bill Gates lá e fala assim, ele financia, a Fundação Bill e Melinda Gates financia vários estudos e, enfim, várias questões que têm ganhos de função, mexe com genética de bactéria, com genética de mosquito, né? Tudo por um objetivo muito nobre. A gente já viu, a Covid foi um objetivo muito nobre. A fabricação no laboratório de Wuhan era só para ciência, né? Não era para ganhar dinheiro. Não. Enfim. Então, isso daí, Eric, se você até puder passar, tem um videozinho que mostra aí do Diário do Fauci. É aquele ali do... eu vou colocar um vídeo sobre gravidez e as vacinas e tal. Eu não sei se está legendado, mas qualquer coisa você clique a legenda do YouTube aí. Se não tiver, não lembro se está legendado, vou colocar. Se não tiver, você clica aí na legenda do YouTube e ele legenda para você. Messages just dropped, and he privately warned that the COVID shot could induce miscarriage. Okay, and this comes as CDC data now shows, based on a peer-reviewed paper, 37 safety signals were breached for pregnancy and newborn adverse events with these shots, including miscarriage, stillbirth, fetal malformation, and newborn death. And so you'll see his text message right there. Senator Rand Paul and Senator Ron Johnson just released it. He literally warned that, these shots induce a high fever,
can induce cytokine storm, and that can theoretically cause a miscarriage. He said that. He said it in his private texts. And he went on to tell all pregnant women to take it. I mean, this is absolutely diabolical. And then we have the CDC data now with the official peer-reviewed studies now looking at it, finding massive safety signals for every pregnant adverse event looked at. So, I mean, this is evil. This is evil. And now it's confirmed. They knew it this whole time. Rodrigão, voltando aqui, pelo que eu entendi do vídeo, ele fala justamente isso que você estava falando, né? Que tem evidências ali nos diários do Fauci que, principalmente no primeiro trimestre, ocorria um número muito significante de abortos, né? Interrupção da gravidez. E aí, puxando já a questão das perguntas, né? Enquanto a gente ainda puder fazer perguntas, por que isso não apareceu antes? A gente já sabe. Mas mais do que isso, a gente sabe hoje que os países desenvolvidos, porque assim, quando você inventa uma coisa nova, uma tecnologia nova, qual é o efeito disso para o longo prazo? Não deu tempo. Passaram-se 10 anos da pandemia? Ainda não. O que aconteceu com as pessoas que injetaram isso e tiveram filhos? Será que esses filhos, quando eles estiverem com 10 anos de idade, eles vão ser inférteis? Eu não sei, não chegamos lá ainda. Então, o que é para a gente pensar? Fazemos de forma obrigatória, sem a pessoa injeta um negócio no corpo dela, se der algum problema com o corpo dela, Problema dela. Ela não tem a quem recorrer, ela não pode entrar contra o Estado, não pode entrar contra o fabricante, não pode trabalhar, não pode estudar. E aí, se ela tiver um AVC, se ela tiver um infarto, se ela tiver uma trombose, quem que vai ressarcir ela? Esse é o ponto. E aí, você vê países sérios, Estados Unidos, assim, país desenvolvido, né? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão. Abre lá o calendário de vacinação deles. Veja se eles obrigam no calendário vacinal deles sair injetando RNA sem a gente saber o que vai acontecer nas criancinhas. Não tem, não é obrigado. E no Brasil? Você faz, nesses países você faz se você quiser, mas saiba dos riscos. No Brasil, se você entrar hoje, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente. Está lá que é obrigado, né? A partir dos 6 meses de idade. 6 meses, 7 meses, 9 meses. O reforço, né? E aí você vê assim, essa conta vai chegar. Quer seja na parte da saúde, quer seja na complicação de efeitos colaterais, quer seja em maior pressão para usar o sistema público ou privado de saúde. E a galera não está vendo isso. E por isso que é muito injusto e irracional você deixar o debate superficializado achando que é uma briga política. É muito além. O negócio passa antes pela sua autonomia, né? Até que ponto você tem autonomia em prol de uma suposta coletividade? Para quem serve essa coletividade? E o que eu queria mostrar também para vocês pensarem vamos entrar lá no site das vacinas aprovadas, só para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Entrar lá no site da vacinas licenciadas pelo FDA. O que é o FDA, Rodrigão?
Explica aí. FDA sigla em inglês para... É tipo a nossa Anvisa. tipo a nossa Anvisa, né? Food and Drug Administration. É um órgão lá que regula, no caso deles, a vacina, né? Se aprova, se não aprova. Então, se vocês acessarem lá o site, Vou colocar aqui, peraí. a gente tem ali a lista de todas as vacinas aprovadas pelo Departamento de Estado americano, o FDA, né? Departamento de... E aí vamos pegar, por exemplo, ali eu quero que o Eric pegue a da hepatite B ali, o primeiro fabricante. Até coloquei aqui. O primeiro fabricante. Por que eu estou trazendo isso? Não sei se vocês estão vendo também, mas o Trump, ele resolveu dar uma reformulada nessas vacinas aí aprovadas pelo FDA, obrigação e tal. E aí, que o pessoal também não está falando, ele reduziu o número de vacinas obrigatórias, ele reduziu de 17, se não me engano, para 11 doenças a cobertura obrigatória. Aí, por exemplo, uma das que eu acho que foi essa que ele tirou, a da hepatite B. Ele tirou, não estou aqui questionando a vacina da hepatite B, tá? Que no Brasil eu sei que é obrigatório, é importante, o pessoal faz quando o bebê nasce. Porque aí o pessoal vai falar, vocês são anti-vacina, vocês não sei o quê, né? Porque Exato. tem isso também, né? Você reclama de um negócio que foi feito atropelando os ritos tradicionais, aí eles já te colocam o carimbo, né? Você é anti-ciência, você é anti-vacina, você é bolsonarista. É o pensamento binário, né, Eric? Pensamento binário é ligado, desligado, sim, não, 1 e 2. É o pensamento, o cara não consegue entender os tons de cinza que a gente tem entre um tom e outro. Mas daí, se você é esse cara, o papo não é com você. Vai embora, já fecha aí. Já... Não é com você. Procura a tua turma. Aí, o que eu quero trazer aqui para pensarmos junto é o seguinte. O Trump tirou essa daí, por quê? Em tese, né? Vamos abrir a bula dela aqui? A bula, vamos abrir a bula. A bula abre lá no item 6.1. Deixa eu aumentar. Toda a bula desse site, o item 6.1 são os efeitos colaterais, efeitos adversos. O fabricante coloca ali quais foram os estudos que eles fizeram para dizer se houve ou não efeito adverso. E aí, olha que legal. O FDA aprovou isso. Sabe-se lá de que jeito. Diz ali, um dos parágrafos, não sei se já está aparecendo, um dos parágrafos ali, ó, tá em inglês, né? Se você puder traduzir ali para o pessoal, Eric. Quantas pessoas eles estudaram e por quanto tempo para ver os efeitos colaterais? Aqui fala aqui que em 3 estudos clínicos, 434 doses foram administradas em 147, acho que são 3 para cada, né? São 3 doses para cada em 147 crianças saudáveis, até 10 anos, né? Que eram monitoradas, olha só, Rodrigão, 5 dias após cada dose. E apenas, aqui fala que tem os números de rejeição, né, de efeitos colaterais. Que aqui diz que é baixo, mas em 5 dias, Rodrigão, o que você... Você deu a vacina lá no cara, na criança. Em 5 dias, cara, que efeito colateral você vai observar em 5 dias? Esse é tempo hábil de descobrir. Às vezes, por exemplo, se eu tô aqui com o Rodrigão, eu tô gripado, vai. Aí eu espirro na cara do Rodrigão. Talvez daqui 5 dias ele nem apresente ainda os sintomas de gripe, ou alguma coisa leve só. Explica aí, Rodrigão, isso aí pra gente, de 5 dias. Então, parece piada, né? Quando me contaram, eu falei, não é possível, cara, deixa eu abrir. Eu abri, olhei, falei, não é possível. Você falou, só acredito vendo. Aí você vendo, você fala, não acredito. Como é que alguém sério aprova um negócio dizendo que não foi encontrado os efeitos colaterais importantes, né, em 5 dias? O que você espera encontrar? Vermelhidão, uma infecção de pele e tal? Tá.
E se essa criança desenvolver depois mielite transversa? Se essa criança desenvolver uma doença neurodegenerativa? Vamos botar uma polêmica, um autismo? E aí? Se ela desenvolver isso daqui 5 anos, porque ela ficou recebendo essa vacina e mais a outra, e mais outra. Você entende que é frágil o argumento ali, que 5 dias é muito... Você não tem como afirmar nada. Você não tem como afirmar nada. E aí, eu falei aí do autismo. O Trump, ele recebeu muita crítica, né? Porque lá eles estão percebendo que nos Estados Unidos está aumentando a incidência de autismo. Ainda não existe uma causa e efeito concreta. Não, é isso. Mas existe uma suposta associação que poderia estar relacionado a acúmulo de alumínio. Por exemplo, alumínio. Pó de alumínio, que estaria, né, eles colocam em alguns tipos de imunizantes vacinais, para poder aumentar a reação inflamatória e gerar a imunidade corporal. E aí esse alumínio, com o longo dos anos, a pessoa vai fazendo... A pessoa até os 18 anos, se for seguir tudo que é para fazer, ela vai receber aí, no mínimo, 32 picadas. Tá? E no máximo? No máximo, nos Estados Unidos, 68, 72. Aqui no Brasil, se você for querer fazer vacina da influenza anual e a da Covid anual, você vai chegar próximo desse número também, umas 68 picadas. Não estou falando que 100% delas têm alumínio, mas quase metade tem. E aí, será que não poderia estar relacionado? Porque a gente sabe que assim, ó, existem doenças de acúmulo de metais pesados no corpo. Chumbo, né? Saturnismo, né? Ferro, alumínio, entendeu? Então, hoje com a internet e a informação, por isso que é importante a gente, e é aquilo que o Abraão falou lá quando ele foi no MEC, a liberdade de expressão é a primeira coisa que eles vão tentar tirar de vocês. É muito importante a gente brigar pela liberdade de expressão, é muito importante a gente continuar questionando. Porque se a internet hoje livre, na China você não vê o cara discutindo isso daqui, né? Não pode. O oftalmologista que tentou alertar a Covid, que saiu do laboratório, que estava infectando um monte de gente, foi censurado, morreu depois. Então, assim, que tipo de mundo que você quer viver? Você e seus descendentes, seus amados. É um mundo assim? A gente tem que brigar pela liberdade. Então, a internet permite isso hoje. E fazer perguntas corretas, honestas, é muito mais importante do que um falso ser, tipo Fauci, uma falsa moral, determinando os rumos aí de milhões de pessoas. O que eu quero dizer é que é muito mais elevado, assim, a gente não pode deixar as trevas mesmo dominar, sabe? É maligno o negócio. Eu sinceramente, Eric, eu não acreditava tanto assim antes da Covid, cara. Depois da Covid que eu comecei a ver que o negócio não é só ciência. É bem e mal. A pessoa escolhe fazer o mal. Entendeu? Isso, Rodrigão, é que assim, agora a gente tem internet, né? Agora a gente tem as coisas. É. Imagina quantas vezes isso não aconteceu na humanidade, que a gente não tinha acesso, a gente não tinha uma rede para juntar pessoas que pensam igual, que questionam igual, quando a gente ficava só na mídia de massa, nos livros, na publicação permitida. Porque a gente eu sou de universidade, eu sei, cara, que, por exemplo, se você quiser ir na escola de medicina da federal de algum lugar, e você quiser estudar, por acaso, os efeitos adversos dessas vacinas, você não vai nem poder iniciar seu estudo, cara. Eles não vão te dar o conceito, o preceito, né? Eles já te cortam na raiz. Castra na hora, né? Isso. Então imagina quantas vezes, quantas coisas a gente passou
sem saber, né? De É. doenças aí, de pandemias, enfim, ou sei lá, pandemias em lugares, porque existe muito disso, tipo, conglomerados grandes de saúde que vão testar remédios, que vão testar algumas coisas em países, em outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, tem aí o Bill Gates aquele negócio dos mosquitos, né? Que a gente até ia comentar aqui também, que trouxe para cá para o Brasil. Aí existem teorias, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, que o Zika vírus, ele pode ter sido por conta. Lembra aquela época que deu a pandemia, uma epidemia, né, de Zika vírus? Que poderia ter sido feito por conta desses mosquitos ou algo do tipo. Então, a gente não sabe, cara. Mas hoje a gente pode questionar. Mas até isso eles estão querendo tirar o nosso direito também, né? Exatamente. A gente sabe aí, por exemplo, que infelizmente, né, esses grandes grupos com objetivos puramente, enfim, né, não sei se é só lucro, se existe eu acho que existe, né, uma possível agenda que casa com o que a gente ouve falar aí de Agenda 2030, de redução da população mundial, vai casando as coisas, parece que é tudo teoria da conspiração, mas você olha assim, não é possível, o negócio vai convergindo para o mesmo ponto. A gente sabe que, por exemplo, eles pegam esses países mais simples, mais pobres, tipo países africanos, e aí eles vão lá com a falsa sensação, né? O discurso é muito bonito, vamos lá para salvar as pessoas e tal, e aí eles fazem testes. É um grande laboratório a céu aberto. Fazem testes, injetam coisa lá, e aí dá efeito colateral. Se lasque. Ah, não tá vindo para cá, tá bom. Aqui, se der efeito colateral no Brasil, que se lasque, entendeu? A gente tem o SUS, porra, a gente tem o SUS com os custos dos nossos impostos, vai aumentar a nossa carga tributária. A galera não tem dimensão disso. E faz de qualquer jeito. Político, então, nem se fala. É tudo oportunista, a maior parte, né? Quer dizer, eu não conheci nenhum político profissional que realmente tivesse preocupado, tá? Particularmente falando. Então, a gente vê histórias aí, Eric, do HPV, que teve problema de paralisia. Puta, tanta coisa, cara. Teve. Tem essas coisas que aparecem na África também, Rodrigão, tipo, esses vírus, sei lá, ebola, ninguém sabe direito o que que é, cara. É, Ninguém acha cura. E quando é lá também, o pessoal não tá nem aí, né? é. Deu lá numa aldeia. Qual é a preocupação dos caras? Cercar a aldeia pra a galera morrer lá. Morre aí fechado, depois a gente taca fogo em tudo aí, nos corpos, nas casas, É. e vida que segue, cara. Será que não é algum ganho de função, considerando tudo que está acontecendo agora? Eu falei esses dias pro Eric aí, o Bill Gates, Fundação Bill e Melinda Gates, os caras estão financiando estudo em Stanford para desenvolver vírus bacteriófagos. O que é isso? É um vírus que entra em bactéria. O vírus é menor que uma bactéria. Então, vírus geneticamente modificados, vírus bacteriófagos, que podem infectar bactérias, mas que não existem. Eles inventaram a partir de uma inteligência artificial. A inteligência foi lá, codificou a sequência e parece que conseguiram, com sucesso, 16 Tem um vírus sintético, assim. vírus sintéticos bacteriófagos. Isso foge de controle em algum momento. Se isso for um balão de ensaio para uma coisa maior. Então, assim, até que ponto a gente continuar brincando com essas coisas, brincando entre muitas aspas, né? Brincando de Deus, né? Até que ponto isso daí é realmente vantajoso, sabendo que essas pessoas que estão por trás já se mostraram várias e várias vezes não confiáveis, né? Não sei se vocês vão lembrar, no evento 301, se eu não me engano, você lembra o que foi? 301 ou 201? Não sei o que é isso, cara. Antes da pandemia do Covid, existiu o evento 301. Deixa eu só confirmar se era 301 para não ficar falando besteira aqui.
Enfim, era um evento do Fórum Econômico Mundial que 201, evento 201. Foi uma simulação de uma pandemia realizada em outubro de 2019 em Nova York, organizada pelo John Hopkins. Quem que estava lá? Fórum Econômico Mundial, Bill e Melinda, Fundação. E aí a pandemia acontece em novembro, cara, começa na China. E os caras estavam simulando um negócio muito parecido. Então, assim, beleza, os caras se preparam para esses cenários, mas até que ponto eles não estão dizendo com programação preditiva, com seriado e tudo mais, todos os possíveis cenários que eles já estão gestando hoje para acontecer daqui 10 anos. Então, Covid, depois os caras começaram a ver que tinha vários sinais, né? Antes. Abertura de Jogos Olímpicos, né? Tinha umas coisas assim, né? Que a galera... Quando estourou já tinha país com muito insumo tudo pronto, engatilhado, né? pronto para vender, Para né? vender a preços, como a procura estava alta, né? Uhum. O cara colocava o preço que ele queria e o pessoal comprava. Uma caixa de luva aí que o cara comprava às vezes por R$20, passou a ser 100, 120. Então é nesse nível, né? É isso. Então só pra gente, assim, não ser feito mais de trouxa, ou pelo menos não tentarmos cair de novo na mesma balela, entendeu? É mais isso. E é por isso que eu acho que aqui o Farol tem esse papel social também, da gente unir as pessoas de bem, as pessoas pensantes, os críticos, né? Que consigam enxergar um pouco além das aparências, né? E tentar ver que as coisas às vezes são não são tão simples quanto parece, né? São mais complexas. Acho que era isso, Eric. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, é isso já. O vídeo tá aí com meia hora. Então, pessoal, assista que a gente vai gravar outros aqui. Dê a opinião de vocês com cuidado, tá? Porque a gente sabe o país que a gente vive. Escreva aí embaixo. E é isso, principalmente para faroleiro, né? A gente faz esse vídeo aqui principalmente para faroleiros, porque o brasileiro médio é aquilo que a gente falou no começo. Ele vai entrar e falar, lá, os antivax, né? Então, você que é faroleiro, vá atrás, questione, né? Não se contente com o que te mastigam aí. Eu sei que às vezes para você é difícil, você não tem às vezes um entendimento, uma formação, mas vá atrás de uma segunda opinião, né? Você está doente, você vai num médico, vai atrás de um outro médico, procura uma outra opinião aqui também. Vê o que está saindo do FAUT, procure, vê o que a mídia está falando, vê o que a mídia está escondendo e chegue na sua conclusão. Se você é faroleiro, a gente sabe mais ou menos já a conclusão que você vai chegar. E só complementando esse ponto que o Eric está trazendo, que é muito importante vocês tentarem perceber assim, quem é essa pessoa que está falando isso? Da onde ela veio? Qual é a bagagem no sentido assim, existe algum conflito de interesse no que ela está tentando me trazer? Quem está por trás, né? Quem banca essa pessoa? Quem banca? Follow the money, né? Siga o dinheiro. Quem está financiando essa pessoa? Ela tá falando para fazer isso, mas no fundo ela tem um laboratório ali que ela aplica as coisas? Ela faz pesquisa em alguma instituição universitária que quem banca ela é uma empresa da indústria farmacêutica, então ela nunca vai poder falar contra a indústria farmacêutica? Ou um governo específico. Ou um governo específico, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes, vocês saberem que o pessoal da esquerda adora falar, né? Qual é o seu lugar de fala? Qual é o seu lugar de fala? Quem é você? Qual é a sua... Quem está te bancando, né? No fundo é isso. Quem está te bancando, qual é os interesses que você está defendendo por trás? Que muitas das vezes são pessoais, né? No caso do Fauci, extremamente vaidoso e pessoal. Então, ele falava lá, ridículo, né? Ele falava assim, porque as enfermeiras, eu tava fazendo maior sucesso e tal. E ele com 80 anos. Tipo, porra, cara, você quer ainda, né? Pagar de gatinho com 80 anos? Porra, cara, para, né? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. E é isso aí. Beleza, rapaziada. Agradecer ao Dr. Rodrigo aqui mais uma vez.
E vocês também, né? Não esqueçam de deixar o comentário aí, alguma dúvida que você tiver em relação à medicina. O Dr. Rodrigo pode responder e sanar aí. Ou pode ser uma pauta para um próximo programa, às vezes é uma dúvida muito pertinente, beleza? Então agradecer aí, Dr. Rodrigo. Valeu, Dr. Rodrigo. Valeu, pessoal. Um Se abraço. cuidem aí. E é isso, um abraço para vocês, até o próximo. Valeu!